CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é quarta-feira, dia 26 de março de 2025. Vamos juntos com mais uma edição do CBN Esportes até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Eliminatórias já. Vamos falar da seleção brasileira, mas além da goleada em Buenos Aires, outros 4 jogos agitaram a competição. Bolívia e Uruguai ficaram no 0-0, Colômbia 2, Paraguai também 2, Venezuela venceu o Peru por 1-0, Chile e Equador empataram sem gols em Santiago. E agora o destaque do futebol paulista, chegando com Gabriel Dudziak. Corinthians e Palmeiras entram na reta final de preparação para a grande decisão do Paulista amanhã. Além dos ajustes no campo, as comissões técnicas vão avaliar as situações físicas dos atletas que foram convocados para as respectivas seleções na disputa da data FIFA deste mês. O São Paulo não terá Lucas contra o Sport no sábado, enquanto o centroavante Caleri deve reunir condições. Já o atacante Neymar não trabalhou no campo ainda e por isso deve ficar fora da partida do Santos contra o Vasco no domingo. Enzo Alves segue brilhando em campo. O filho de Marcelo renovou o contrato como centroavante do Real Madrid. Ele foi convocado aos 15 anos para a seleção sub-17 da Espanha e acaba de fazer o primeiro gol na categoria em duelo contra a Áustria pelas eliminatórias da Eurocopa. Ele balançou as redes e deu uma assistência de letra no empate em 3-3. Hoje tem decisão na Série A3 do Campeonato Paulista, ou melhor, decisões pela frente. Tem times da região em ação. Quem tem mais destaques é Fábio Scheib. Grande abraço, bom dia para você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN, Conheceremos hoje os 4 semifinalistas da Série A3 do Paulistão. São jogos da volta das quartas de final. Às 3h, o Rio Branco vai até Porto Feliz para encarar o Desportivo Brasil. No primeiro jogo, empate por 0-0. Também às 3h, o Monte Azul recebe a Itapirense. No primeiro duelo, também empate por 0-0. Às 7h, o Sertãozinho tem grande vantagem jogando em casa contra o Catanduva, já que no duelo de ida fez 2-0 fora de casa. E às 7h30, o Marília recebe o União São João. No duelo em Araras, União fez 1-0 para cima do MAC. Outros esportes no tênis, João Fonseca vem competindo em alto nível desde o Next Gen ATP Finals em dezembro de 2024. Após fazer a melhor campanha da carreira no Miami Open, sendo eliminado na 3ª rodada pelo australiano Alex de Minaur, 11º do mundo, o brasileiro fará uma pausa. João vai passar um período de quase um mês no Rio de Janeiro, entre descanso e treinos, até o próximo compromisso no circuito, o Masters 1000 de Madrid, que começa a ser disputado no dia 21 de abril. E na NBA, depois de uma boa atuação de Gui Santos, chamando a atenção na partida entre Golden State Warriors e Miami Heat na noite de ontem, apesar da derrota de 112-86, o brasileiro conseguiu fazer um bom jogo, mais um, Foram 19 minutos em quadra, anotando 13 pontos, 3 rebotes. O brasileiro teve ainda 50% de aproveitamento nos arremessos de 3 pontos, converteu 3 em 6 tentativas. Vamos agora aos destaques do futebol de Campinas. O primeiro é da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você. Ótima quarta-feira pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes. A Ponte Preta busca reforços ainda pra Série C do Campeonato Brasileiro. E pra falar que não tem muita coisa da macaca, o time de base estreia hoje no Campeonato Brasileiro Sub-20 Série B. Os crias da macaca enfrentam o Ituano às 3h no estádio Moisés Lucarelli. E
E agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Grande abraço para você, Carlão. Outro abraço a você, Júlio Nascimento, um abraço ao ouvinte CBN. Já nós vamos discutir, dissecar, né, tudo o que está acontecendo com a seleção brasileira, o que ocorreu ontem, né, diante da Argentina, um dos vexames aí da seleção, não pela derrota, né, por se tratar de um clássico, perder para a Argentina no Monumental não é vergonha, mas a maneira como o Brasil perdeu, a ineficiência da equipe, os vacilos, a falta de interesse talvez no jogo, a falta de competitividade, nós vamos debater muito aqui no CBN Esportes. E agora o destaque do Guarani, Antônio Lupe. Takahashi e Baianinho foram oficializados pelo Guarani. O japonês, que vem do Gamba Osaka, inclusive já começou a conversar ou a tentar um diálogo com os companheiros em vídeo que foi publicado pela rede social do Bugre. Pablo Baianinho chega por empréstimo do Vitória. No total, o Guarani já oficializou 3 reforços para a Série C. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, fique à vontade, 991869070, 991869070. À vontade para participar aqui do CBN Esportes. Daqui a pouco a gente volta para falar de seleção brasileira. Estamos no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:13. CBN Esportes Campinas. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Trânsito. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo. Olha, quem acessa Campinas pela Prestes Maia, trânsito livre, viu? Tanto sentido centro quanto sentido rodovia Santos Dumont. A Avenida João Jorge tem boa movimentação sentido centro. Só no sentido oposto tem uma lentidão ali na saída do viaduto Miguel Vicente Cury. Quem segue pela Moraes Salles agora faz um bom caminho, sentido Nova Campinas. No sentido oposto tem lentidão na saída do viaduto Laurão. Quem segue pela Rua Irmã Serafina, trânsito foi indo bem pelas duas pistas, seguindo ali pela Avenida Anchieta, motorista perde tempo pela pista da direita, na chegada a Orozimbo Maia. A Senador Saraiva está bastante carregada pela pista da direita, desde a Avenida Benjamin Constant até a Avenida Campos Salles. Pela pista da esquerda, trânsito fluindo bem. Lembrando o motorista que a José Paulino tem ponto de obras ali próximo à Rua 13 de Maio. Então, quem puder evitar a José Paulino fará um bom negócio, porque tem trânsito carregado desde a Ferreira Penteado até a Avenida Campos Salles. Júlio.
Obrigado, Thaís, pelas informações. Agora 11h16. Consórcio Embracon, conquiste seu carro a partir de 294,75 ou imóvel a partir de 389 com tranquilidade e planejamento. Acesse embracon.com.br e encontre seu plano perfeito. CBN Esportes Campinas. 11h17, Antônio Lupe. Júlio Nascimento, tá chegando a hora. Amanhã, a decisão do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras. Corinthians saiu na frente, o Palmeiras ainda busca o tetracampeonato. E aqui na CBN tem o palpitão premiado. Os ouvintes vão poder participar, mandar aí os palpites do placar do jogo a partir do Arena CBN no nosso WhatsApp. E quem acertar vai concorrer a um prêmio maravilhoso. Não é isso, Carlão? É verdade, meu caro Antônio Lupe. Na Nissan da Aruj você encontra a verdadeira essência da tecnologia japonesa em cada detalhe. Nossa linha de veículos atende a todos os perfis, desde SUVs modernos e sedãs sofisticados até picapes robustas de alta performance. Com design inovador, motores avançados e sistemas inteligentes de segurança, cada Nissan entrega conforto, eficiência e durabilidade incomparáveis. Do icônico Nissan Kicks ao potente Frontier, aqui você tem atendimento personalizado, test drives exclusivos e condições especiais para garantir o seu Nissan. Nissan da Aruj, 100% tecnologia japonesa, 100% para você. Acesse www.nissandaruj.com.br e conheça mais. A partir de hoje, 4h, palpitão premiado. Quem vai ganhar? Corinthians ou Palmeiras? Mas tem que mandar o placar do jogo. Os vencedores vão concorrer a um prêmio incrível. Mais informações então hoje no Arena CBN a partir das 4h. Muito obrigado, meu caro Antônio Lupe Carlão de Freitas. E agora convidando o Gui Pradella para trazer informações do vexame. O maior vexame da seleção brasileira após 7-1. Pois não, Gui? O estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, foi palco de uma noite histórica para o futebol sul-americano. No encontro entre Argentina e Brasil, pela 14ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, vitória dos argentinos por 4-1. A Albiceleste estava sem Messi de novo. A seleção canarinho com 6 mudanças em relação à vitória contra a Colômbia. Bento, Wesley, Murilo, Joelinton, André e Matheus Cunha eram as novidades. O time comandado por Lionel Scaloni foi dominante o tempo todo. Com 3 minutos abriu o placar com Julián Álvares. Aos 13, Enzo Fernandes fez o segundo. Matheus Cunha descontou aos 26, mas McAllister aos 36 fez o terceiro. No segundo tempo, o cenário foi o mesmo. Simeone, aos 26, fez o quarto. Foi a maior derrota do Brasil para a Argentina nos últimos 66 anos. Foi também a primeira vez que a seleção sofreu 4 gols nas eliminatórias da Copa. Dorival Júnior não tentou minimizar a derrota, mas ainda buscou uma luz no fim do túnel. É uma derrota marcante, é natural, eu tenho que reconhecer isso. Sei o tamanho, acredito muito no meu trabalho, no desenvolvimento de tudo isso. É um processo complicado, difícil, um momento ainda maior, mas eu não tenho dúvidas em afirmar que nós encontraremos um caminho. Isso daí eu não... Todos os anos de vivência dentro do futebol, talvez seja o momento mais delicado, porém eu jamais desisto e sempre consegui encontrar caminhos importantes nos clubes que dirigi. A derrota foi a 5ª do Brasil nas eliminatórias. Termina a 14ª rodada com 21 pontos. Volta a jogar no mês de junho, contra o Equador, sem Rafinha e André, que cumprem suspensão, e depois contra o Paraguai em casa. Nas 2 últimas rodadas, terá confrontos contra o Chile e a Bolívia. De São Paulo, Guilherme Pradella. Valeu, Gui. Estamos aqui atualizando a todo instante, né, os noticiários para saber se a CBF se pronuncia sobre a permanência de Dorival Júnior. Fato é que sempre pós-vexame, a CBF debateu trocas, né? Tivemos Luxemburgo, por exemplo, pós-vexame, antes até da Copa do Mundo 2002 sendo trocado, Felipão 2014 pós 7-1 sendo trocado e o Dorival
muito pressionado depois desse 4-1 que está sendo realmente reverberado de forma muito negativa em todas as esferas do mundo do futebol, Carlão de Freitas. É verdade, Júlio. A maneira como o Brasil perdeu, né? O Brasil foi inoperante durante todo o jogo. Até o gol que fizemos foi mais por falha dos argentinos do que propriamente uma qualidade do time brasileiro. Foi assustador, realmente. Eu tinha alguma esperança, até em virtude do ambiente do jogo, a personalidade do Rafinha em querer encarar os argentinos. O Brasil tinha feito uma partida de luta, de entrega, mal no conjunto, mas de resultado, que foi contra a Colômbia. E tudo isso caiu por terra com 3, 4 minutos de jogo, né? Num clássico é imperdoável você tomar um gol com 3 minutos de jogo e com falhas, né? Falhas defensivas, gols dentro da área, gols de churrasco, gols com falha de goleiro, falha individual. Então realmente foi uma noite tenebrosa para o futebol brasileiro, uma noite inesquecível, infelizmente. Você foi bem quando fala depois do 7-1, talvez o maior vexame, não por perder para a Argentina, isso faz parte, é clássico, é difícil ganhar no Monumental. Agora, perder da maneira como perdeu, sem dar um chute ao gol, sem oferecer resistência, sem competir, aí é vexatório. E o pior de tudo é que a gente não consegue enxergar uma perspectiva, né? Estamos há 1 ano e alguma coisa da Copa do Mundo e a gente não tem um time, né? Eu achava que tínhamos um esboço depois do jogo contra a Colômbia, mas ontem tudo que de positivo que eu tinha com relação à seleção caiu por terra. A gente não consegue escalar, a gente tem jogadores que não tem nenhuma representatividade, não oferece qualquer perigo ao adversário, as individualidades também não conseguem aflorar com a camisa da seleção brasileira. Acho difícil o Dorival Júnior permanecer, só que esse não é o principal remédio, né, para a cura desse momento. Eu acho que o Dorival tem culpa no cartório, sim. Em 1 ano de trabalho não houve evolução, muito pelo contrário, talvez até uma regressão no trabalho, mas eu acho que não é o principal fator. Pode até, com uma mudança, ter aí uma outra dinâmica, mas realmente estamos aí a um curto espaço para a Copa do Mundo, mas sem perspectiva. Se a gente pegar aqui para escalar a seleção, e não é demérito nenhum, mas ninguém vai conseguir escalar porque a gente não tem um time. Então acho que chegamos mais ou menos no fundo do poço. Uma situação dessa foi mais ou menos parecida com 2000, 2001, só que na ocasião nós tínhamos peças para recuperar, como o Fenômeno, como o Gaúcho, como o Roberto Carlos, Cafu e por aí vai. E dessa vez não. As nossas individualidades não conseguem mostrar, né, um futebol no mínimo aceitável com a camisa da seleção brasileira. E ontem, com todo respeito aos nossos filhos aqui de Campinas, parecia aqueles jogos que a gente vai fazer na capital, né, Lupe? Ponte São Paulo, Guarani Palmeiras, Guarani Corinthians, Ponte Santos, que a gente não pega na bola. E ontem o Brasil parecia um time pequeno diante de uma gigantesca e confiante Argentina. Pois não, Fábio Scheibe. A situação fica insustentável, na minha opinião, para o Dorival Júnior, né? Depois do jogo tão apático ontem, né? Os principais jogadores do Brasil foram engolidos, né? Principalmente o meio campo da Argentina engoliu o Brasil ontem. O Brasil não criou nada, não teve nenhuma oportunidade. A gente pode resumir o jogo com 7 minutos, torcida da Argentina gritando olé no Monumental de Nunes, sem medo nenhum da seleção brasileira. A seleção brasileira que tem nos principais jogadores, né? O Rafinha, que ontem tocou a onça com uma vara curta, também acabou se escondendo no jogo. O próprio Vini Júnior, que faz boas atuações no Real Madrid também. E é latente a diferença do conjunto da Argentina para o Brasil. A Argentina ontem trocava passes, triangulava jogadas. O Brasil sem nenhum poder coletivo, sem nenhum poder de decisão também, né? O Brasil ontem não criava nada, achou um gol com o Matheus Cunha. Muitos jogadores que não tem nenhuma relação com a seleção brasileira. Infelizmente o Murilo também, zagueiro que vai bem na Inglaterra, ontem acabou se apequenando também no jogo tão grande. Meio campo do Brasil com jogadores limitados, o próprio André, o Joelito, que vão bem nos seus clubes também, mas com a camisa da seleção a gente sabe que é diferente. Ontem deu vergonha, viu? Infelizmente deu vergonha para o Brasil sendo amassado pela Argentina, principalmente ali no setor de meio campo também, o Depou jogando muita bola, né, Julião?
Assim, taticamente falando, né, o Brasil foi engolido no meio-campo ontem, né? E o Brasil não conseguiu pegar na bola. Até o gol ali, com 3 minutos, foram dois toques na bola da seleção brasileira. Então, falta, assim, tem uma pergunta muito simples, né, para ser feita. Você consegue enxergar o Dorival Júnior sendo o técnico do hexacampeonato? Não. Eu não consigo. Então, diante dessa resposta, tem que trocar. Tem que trocar, assim. O Brasil com o Tite em 81 jogos sofreu a mesma quantidade de gols que o Dorival sofreu em 25. Não, Dorival não, né? Dorival, Diniz e o próprio... o ciclo, né? O ciclo. Então, assim... Que ciclo, hein? Vamos ser sinceros, exatamente. Né? Que ciclo, de desorganização. Muitos criticavam o Tite, mas o Tite tinha resultado, ele tinha uma ideia de jogo. Os resultados em Copas não apareceram, mas perdemos o jogo. Um jogo contra a Bélgica marcado por 2 erros individuais, um erro de arbitragem e 3 grandes defesas do Courtois. Sim. A eliminação para a Bélgica em 2018, certo? Defesas importantes do Courtois, que faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Então, assim, o Brasil não perdeu de forma vexatória a Copa em 2018. Tá. E em 2022, o Brasil poderia ter resolvido o jogo antes, conseguiu fazer 1-0, e aí todo mundo partiu lá para ataque sem necessidade, faltando 4 minutos, sofreu o gol. Então, assim, eu não vejo culpa do Tite nas eliminações da Copa. E era um time que me dava mais confiança do que o time de hoje dá com o Dorival, com o Diniz, seja lá com quem for. E tem um outro detalhe também que vocês citaram desse vexame que foi ontem, e eu concordo que foi o maior vexame depois do 7-1, aquela goleada sofrida para a Alemanha no Mineirão. Só que esse 7-1 foi 2014, né? 2014 Copa do Brasil. De lá para cá, também tem um outro detalhe. E isso acho que a maioria das seleções campeãs mundial, elas sofreram essa falta de safra, né? A gente não tem hoje peças como, por exemplo, o Carlão disse em 2000, em 98, enfim, 2002. Só que, cara, você pega, por exemplo, vamos pegar aí o Rafinha, o falastrão, né? Que falou, e aí quando foi pressionado ontem, saiu correndo. Cara, o peso da camisa, a pressão que tem na seleção brasileira, ela não tem nem como mensurar o tamanho dessa pressão. Porque você pega Vini Júnior, jogadores que se destacam na Europa, quando eles colocam a camisa da seleção brasileira, essa pressão ela já tá ali. A Argentina, campeã mundial, campeã da Copa América, já tem uma base, já tem um time formado, os caras colocam a camisa... Né? Confiança, sem pressão, toca a bola, joga fácil e também não tem tempo para treinar, viu? Porque o Dorival fala, essa questão de tempo, ninguém tem tempo, nenhuma seleção tem tempo para treinar. Por isso o cara que assumir a seleção brasileira, ele tem que ser bom, ele tem que ser um técnico assim fora da curva. E com todo respeito, o Dorival, na minha opinião, não é esse técnico fora da curva para assumir a seleção brasileira, mas a pressão, o peso que tem desde o 7-1 tá gigante na amarelinha. Eu acho que hoje a gente comparar a Argentina e Brasil é até covardia, né? Porque a seleção argentina tem um padrão de jogo, já está preparando, não estou falando um novo Messi, mas já está encaixando o Almada como um titular, já prevendo aí uma atuação não tão regular do Messi daqui para frente, um time encaixado, defesa sólida, goleiro bom. Acho que é a melhor seleção do mundo e Copa do Mundo é uma outra história, mas tudo leva a crer que a Argentina vai chegar em fases agudas do Mundial. E o Brasil bagunçado, né? Um Brasil sem comando, um Brasil desorganizado, um Brasil sem time, um Brasil sem rumo. Né? E até os nomes são escassos. Eu ontem, fazendo o exercício de memória, o Felipe Luiz, talvez, não sei se está novo, se está pronto para o cargo, talvez numa outra oportunidade seria o ideal, mas temos o Felipe Luiz, que é a novidade no Flamengo, e temos o Rogério Ceni no Bahia, pelo menos os nomes de brasileiros que eu tentei puxar. As demais situações, técnicos estrangeiros, e mesmo assim, né, Júlio, o trabalho vai ser emergencial. Né, 1 ano e pouco, que trabalho que você pode ter aí? É um trabalho de emergência, não é um trabalho sólido, não é um trabalho consistente, um trabalho de formação para chegarmos à Copa do Mundo e temos aí a escalação, né, de 1 a 11 na ponta da língua, mas com relação a nomes dos brasileiros, o que me vem à cabeça é Felipe Luiz e Rogério Ceni. Infelizmente, a nossa safra de treinador também é bem complicada. Não, mas já está na hora de um... Estrangeiro, tá na hora. Não sei se falam em Ancelotti. O Guardiola é louco pra treinar a seleção brasileira, né? Não sei se... Daqui a pouco a gente volta, continua esse debate aqui.
Porque tá bem gostoso. Repórter CBN. Quarta-feira, 26 de março de 2025. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal analisa pelo segundo dia a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados. O grupo é suspeito de planejar um golpe de Estado. No momento, manifesta-se o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Ontem, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou que Bolsonaro e o general Braga Neto eram os chefes da organização criminosa que planejou e armou a trama golpista. A primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou os sócios da editora Centauro, os irmãos Adalmir e Almir Caparros Fagá, por racismo, em virtude da divulgação e da venda de um livro com conteúdo nazista. Protocolos dos Sábios do Sião traz mensagens discriminatórias contra os judeus. A Federação Israelita do Estado do Rio entrou com o processo em 2005. A ação tornou-se uma das mais antigas sobre antissemitismo na justiça brasileira. O processo também cita que o livro Mein Kampf, de Adolf Hitler, foi exposto na Bienal do Livro de 2005. Segundo a ação, a editora realizou campanha na internet na qual reforçou as mensagens preconceituosas. A defesa dos condenados negou os crimes. Chega a 24 o número de pessoas que morreram em incêndios florestais na Coreia do Sul. O fogo começou no sábado e ainda não foi controlado. O governo sul-coreano informou que milhares de bombeiros foram mobilizados. Militares dos Estados Unidos ajudam no combate às chamas. Mais de 15 mil hectares foram queimados até o momento e cerca de 30 mil moradores foram retirados de casa. Escolas estão fechadas e detentos de cadeias em áreas ameaçadas pelos incêndios foram transferidos. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na rede CBN, vamos a Brasília acompanhar o julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Gabriela Echenique, ministro Alexandre de Moraes, continua falando? Continua falando, viu, Marcelo? Ele está se encaminhando para o fim do voto. Nesse momento, ele está relatando qual é a participação ou quais são os elementos apresentados pela Procuradoria-Geral da República que possam incriminar o Braga Neto, que foi ministro de Bolsonaro, até vice na chapa do ex-presidente da República, né? Então, Walter Braga Neto é o último desses denunciados da lista de Moraes. Então, a qualquer momento, Moraes pode, então, concluir o seu voto em relação aos 8 denunciados. Ele concluiu a apresentação em relação a Jair Bolsonaro, inclusive pediu desculpas ao presidente da turma por demorar no seu voto, o voto de Moraes que já está quase chegando às 2 horas de duração. Ele citou algumas participações do presidente, como aquela live em que ele teria incitado publicamente a intervenção das Forças Armadas, citou a reunião em que ele fez com embaixadores, em que atacou o sistema eleitoral e também as urnas. Diz também que Bolsonaro chegou a proibir o ministro da Defesa de apresentar um relatório que dizia que não havia um mínimo de indício de fraude nas eleições. Na avaliação de Alexandre de Moraes, não há dúvida de que o ex-presidente tinha conhecimento da minuta de decreto de golpe que foi apreendida e encontrada na casa de Anderson Torres. Moraes ainda diz o seguinte: se Bolsonaro concordou ou não, se quis tentar um golpe ou não, isso vai ser descoberto depois ao longo do julgamento, mas que agora ele entende haver elementos mínimos suficientes para dizer que Bolsonaro sabia daquela minuta e discutiu aquela minuta dentro do Palácio do Planalto e que por isso essa denúncia precisa ser aceita. Ele também falou da participação de Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa, quando foi a uma reunião no Planalto e discutiu essa minuta do golpe pela primeira vez, inclusive na participação do ex-presidente Jair Bolsonaro, portanto, listando aí a participação de cada um desses denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Agora, como eu disse, se encaminhando para o fim e citando a participação de Walter Braga Neto nessa trama golpista que está sendo analisada aqui pelo Supremo Tribunal Federal hoje, Marcela. Muito obrigada, Gabriela Echenique. Continua de olho. Qualquer novidade, volta conosco na Rede CBN. No horário de Brasília, 11 horas, 35 minutos agora. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa.
Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Às 11h37, tô até com medo de pegar o WhatsApp aqui hoje, mas vamos lá, vamos encarar aqui as mensagens dos ouvintes. Ó, tá até fritando aqui, hein? Tô só tá de mensagem, vamos lá, vamos pegar. O povo quer desabafar. O povo quer falar. Bom dia, pessoal da CBN, Rodrigo Pulpo do Jardim Von Zuben, em Campinas, pertinho da rádio. Lamento muito por vocês que foram obrigados a assistir a humilhante derrota para a Argentina para poderem fazer o programa hoje. Foi um show de horrores, simplesmente ridícula. A apresentação da seleção que pareceu mais um catadão de última hora. O Walter Nincolucci mandando mensagem, obrigado. O Newton de Paula também. Bom dia, amigos da CBN. E era pro Ortiz ficar no banco para ter uma zaga mais forte? E aquele quarto gol foi ridículo. Abraço, o JP de Moraes. Alguém anotou a chapa da carreta de ontem em Buenos Aires? Pergunta o Emerson Dias. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Na boa, o jogo até que foi equilibrado. Uma hora o Brasil apanhava e outra hora a Argentina batia. Carlão, você ainda acha o Vini Júnior fora de série? Wagner de Hortolândia. Não, eu não acho e nunca disse que ele é fora de série. Hoje ele é o melhor da seleção brasileira, um dos melhores jogadores do mundo. Mas o Lupe disse sobre safra, diariamente a gente tem falado aqui que o futebol mundial passa por uma crise, não vou dizer nem crise, o jogo mudou, né? Então hoje não temos individualidades e o Vinícius Júnior é o cara que tem a incumbência de assumir esta responsa, mas não está no nível de um Neymar, de Ronaldo Gaúcho, de Ronaldo Fenômeno. É um craque, é um bom jogador, mas abaixo destes gigantes do futebol mundial. Fala, meus amigos, vamos entregar a quem de direito os créditos do vexame de ontem. Parabéns aos dirigentes dos clubes brasileiros votantes e aos presidentes das 27 federações. Até 2030 teremos muito vexame para passar. Perfeito, Vaz. Aqui você gabaritou. Acho que essa semana foram 2 goleadas, 2 vexames, a de ontem e de anteontem. Impressionante. Quando o Edinaldo Rodrigues foi reeleito. E a de ontem não foi nem a pior. E coincidência ou não... Por aclamação, né? E coincidência ou não, ontem eu estava assistindo o podcast do Ronaldo e até falei ontem, né? Cara, é nojento, né? O sistema, né? A maneira como o futebol brasileiro é conduzido, não só agora nessa gestão pífia do Edinaldo, mas eu acho que em toda a história, né? É que dentro de campo a coisa fluía, tínhamos craques, tínhamos títulos, né? Então o resultado acaba escondendo o que acontece. Mas agora sem resultado, sem craques, tá tudo escancarado, né? E realmente o futebol brasileiro tá largado. Bom, eu avisei ontem que a surra seria grande nos 2 sentidos, mas alguma surpresa? Nenhuma. A seleção brasileira se apequenou como os times de Campinas. Matheus Chames sobrou até pro Guarani Ponte, cara. Antônio Wilson, trocar o técnico da seleção dá jeito no futebol os jogadores que são ruins. Eu não acho a geração totalmente perdida, não. Eu não acho. Não. Eu são acho jogadores que protagonizam. É uma Júlio. questão de estratégia, mas eu faria uma mudança. Eu teria muito mais jogadores que estão aqui no Brasil do que alguns jogadores que vêm da Europa sem vontade, cara. Por exemplo, o Gerson no meu time joga. Hulk jogaria. Porque tem um jogador que vem lá da Europa e que consegue desempenhar lá, mas que aqui no Brasil, quando está com a seleção, não consegue desempenhar em funções. Ontem não tinha, por exemplo, o meia. Não. Como Alan Patrick, por exemplo, Assim, vai levar o Alan Patrick? Você tem que pensar na estratégia, tem que pensar no que você quer entregar de proposta, tática e convocar as peças certas, não nominais, né? Meio campo vulnerável, né? A defesa toda exposta, um time desorganizado. O Brasil no meio. Cara, o primeiro gol, o Julian, ele fica entre os zagueiros. O Murilo parece um boxer, cara. Ele é gigantesco, meu Deus do céu, é até assustador.
Foi o segundo gol que o Julian, ele toca pra trás, né? Ele recebe a bola dentro da área e toca pra trás. Cara, aquilo parece gol de interclasses. Não, eu acho que o quarto gol... o quarto gol, então. Não, nossa, não, um foi pior que o outro. Por 70% do time do Brasil. Sabe, então isso que mais dói, sabe? Eu tô como torcedor brasileiro, eu estou distante da seleção e tal, por vários fatores, acho que todos se encaixam no que os torcedores estão dizendo aí. Mas não sei, ontem eu meio que incorporei o torcedor brasileiro. Eu achava que o Brasil poderia fazer frente, embora reconhecendo o favoritismo da Argentina. Mas, cara, num clássico, tomar gol com 3 minutos... Cara, tocando 2 vezes na bola. É diferente. 3 minutos de jogo, você faz toda aquela bendita preparação que eu sempre falo aqui pra tomar um gol com 3 minutos de jogo e entre os zagueiros. Pô, vamos lá! Ei, Pai Nosso! Bora! Brasil! Pra cima dos caras! Não vamos pipocar! Vamos começar com 11, terminar com 11. Vamos bater neles dentro e fora! Vamos lá! 3 minutos de jogo, 1-0 pros caras. Ah, cara, pelo amor de Deus! O estádio gritando olé, pô. Para. Tem muito a ver também com a liderança, né? A gente falou do meio de campo aí também, eu sinto muita falta, principalmente os mais antigos vão lembrar aí também, né? Pra quem tem André e Joelinton hoje em dia, pra quem já teve Mauro Silva, o próprio mais passado Gerson, até mesmo Mário Sérgio, representatividade, Falcão, né? Sem representatividade nenhuma, sem uma liderança. O líder do Brasil ontem era o Marquinhos. Desculpa, o Marquinhos é bom jogador também na Europa, mas tem cadeira cativa na seleção brasileira, nunca fez nada de extraordinário para ser um cara que é líder, capitão da equipe também. O Brasil falta um cara que chegue junto no meio campo ali. Ontem o Depô mostrou o argentino que ia ser o meio campo, um cara que representa a equipe com muita garra também. O Brasil falta isso, é muita toquinha. E você sabe que Parece que tá jogando uma pelada, como a gente falou realmente. E sabe uma coisa que eu não entendo? Se pegar, mas assim, eu evito comparar Brasil e Argentina, porque hoje a Argentina é incomparável com relação ao Brasil. Mas a gente fala assim, né? O jogador não é conhecido tal. Se pegarmos jogador por jogador, o jogador do Brasil, eles jogam em clubes maiores que os argentinos, né? Na Europa. Ou talvez a maioria, né? Mas é impressionante como na seleção brasileira, neste ciclo com o Fernando Diniz e com o Dorival, eles não conseguiram extrair destes atletas que protagonizam na Europa o melhor deles com a camisa da seleção. Né? E a Argentina, com jogadores comuns, mas hoje dentro de um coletivo muito eficiente, pô, eles arrebentam, cara. A Argentina ontem, na hora do tic-tac, parecia o Barcelona do Guardiola, e o Brasil parecia o Santos na final do Mundial. Sabe uma coisa que até agora não entra na minha cabeça? Eu nunca pensei... o Carlão tá no futebol há mais tempo que eu e o Júlio e o Fábio Scheibe. Uma seleção brasileira com um técnico interino. Não. E foram 2. O Ramon, que era do Sub-20, aí ficou lá. Fica aí. Verdade. Segura as pontas aí pra gente. Bem lembrado. Nós estamos negociando com o Ancelotti. O Ramon, é mesmo? O Ancelotti, ele já tá até certo. Aí, o que aconteceu? Não deu certo. Não, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o Diniz e pôr ele de interino. Se der certo, beleza. Se não der, a gente traz o Ancelotti. Com dois trabalhos. O Fluminense na seleção. Aí colocou... Isso. Igual era lá na década de 90, né? Quando tinha o técnico de clube de seleção. Aí o que aconteceu? O Ancelotti não vem, viu? Não, então vamos tirar o Diniz também, porque ele não tá indo bem. Vamos pegar o Dorival Júnior. Ou seja, ganhou a Copa do Brasil esse ano. Brasileira com técnico interino. O fundo do poço é porque agora não vai acontecer, porque a Copa do Mundo são 42, né? 48 seleções. Então o Brasil não vai ficar fora da Copa, mas o fundo do poço é o Brasil fora de uma Copa do Mundo. E se continuar desse jeito, não sei não, daqui a alguns anos. Bom dia, amigos. Ontem foi a maior vergonha da história do futebol depois do 7-1. Não tem mais condições de continuar com isso aí. Presidente, técnico, jogadores, renunciem. A seleção brasileira, o Ed Pepe tá mandando aqui, midiático CBN, isso é o resultado de um time que se preparou para uma provocação, enquanto quem provocou não se preparou. E agora, quem vai ser o técnico? Léo do Centro. Quem manda mensagem? O nosso ouvinte, Carlians Brito. O problema não é ser goleado pela Argentina, o problema é olhar o salário dos jogadores versus o que eles apresentam em campo. É vergonhoso e escandaloso. O Osmar
Lá em Barão, bom dia, sub-20 da Argentina, 6-0 no Brasil, profissional 4-1, total 10-1. Meu Deus, é verdade. Teve isso. Bom dia, pessoal da CBN, gostaria de ouvir meu comentário sobre um outro que acabei de ouvir. Seleção não tem como comparar com o Guarani Ponte. A seleção tem dinheiro. Busca um elenco de jogadores que jogam principalmente na Europa. Ponte Preta e Guarani, infelizmente, não tem patrocínios e dinheiro de cota de televisão. O mesmo da capital, vocês verem uma competitividade maior. Infelizmente, isso não acontece. É uma desigualdade grande. Não, mas ninguém comparou. Uma analogia. Foi uma analogia, porque quando a gente vai fazer os jogos em São Paulo, a diferença técnica é gigante, até por esta diferença econômica, né? Então, por exemplo, a Ponte vai ao Morumbi, o Guarani vai na Neoquímica Arena, a gente não vê a cor da bola, tá? Ele vai falar, a Ponte ganhou do São Paulo. Ganhou depois de trocentos anos. Né? E ontem parecia isso. Por que eu disse isso? Porque parecia que o Brasil era um time pequeno, um time de uma expressão menor, sem a capacidade financeira e técnica para enfrentar um gigante. O Brasil não pegou na bola. O Brasil teve 4 minutos tomando olé. Mas nem no Interclasses lá, quando eu enfrentava, eu estava na 5ª série, enfrentava a 8ª, não tomava olé com 2 minutos de jogo. O Brasil estava tomando olé no Monumental. Pelo amor de Deus, era a seleção pentacampeã contra a tricampeã do mundo, a camisa mais gloriosa do mundo, tomando olé do maior rival com 3 minutos de jogo. Tal a confiança e tal a diferença técnica entre as duas equipes. O Rodrigo Delboni, cuidado para não ficar de fora da Copa igual ficou nas Olimpíadas, bem lembrado. Luiz Rosa, acho que tá de bom tamanho. Se o Messi tivesse jogado, seria pior ainda. E aqui o nosso Roberto Japonês, será que os jogadores merecem salários pelo futebol demonstrado? Abraços. Eu anotei a placa da Argentina ontem, RAF 1X04. Pô, melhor torcer pro Capivariano, pro Primavera do que pra seleção. Manda aqui o nosso ouvinte, o Jorge Arruda, de Capivari. 11h48, voltamos já com o CBN Esportes. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E amanhã, quinta-feira, dia 27, tem a última rodada da primeira fase da Superliga Masculina. Todos os jogos às 9h. O Vôlei Renata encara o SESI Bauru no ginásio do Taquaral. Jogo importante, que pode valer a vice-liderança. Claro que também tem o Minas, que enfrenta o Praia Clube. Emoção também na parte de baixo da tabela. O Blumenau, o Guarulhos, o Goiás e o São José brigam contra o rebaixamento, mas também com uma vaga na próxima fase da Superliga. Muita emoção no voleibol masculino nacional. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa.
Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 52 minutos. O Guarani integrou 2 reforços, inclusive o Ryuta Takahashi. Tentou diálogo ontem, né? Anderson Leite, aprendeu, Titi. Tamo junto, né? Tamo junto, ele já sabe o que significa. Mas é o seguinte, Júlio, só pra gente entender a contratação do Takahashi. O Guarani tenta aí uma aproximação do mercado japonês, foram várias negociações também com clubes da Coreia, então o Pastana deixou isso muito claro na entrevista coletiva, e o Takahashi, ele chega para ser observado pela comissão técnica do Guarani, pelo Maurício Souza, pelo departamento ali da comissão do Bugre. Ele não vai chegar e brigar ali por uma vaga na estreia contra o Maringá. Ele vai precisar se adaptar, precisa entender um pouco mais como é que funciona a rotina de um clube do Brasil. É totalmente diferente do Japão, lá no Gambozaki. Ele também estava disputando a 3ª divisão do futebol japonês por um outro clube que é impossível de falar aqui. Então ele vai se adaptar e, se nos treinos mostrar que tem potencial, aí o Maurício Souza fica à vontade para escalar durante a Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, o outro que chegou junto com o Takahashi, o Pablo Baianinho, esse vem com uma possibilidade ali de encaixar no meio e também no ataque do Guarani. Jogador jovem também, meio atacante, formado na base do Boa Vista, do Rio de Janeiro, foi para Jacuipense, e depois pro Vitória da Bahia. Fez 4 jogos esse ano, poucas partidas, só que é uma aposta, assim como todas as contratações, ou praticamente todas as contratações que o Guarani fez para a disputa do Campeonato Paulista e está fazendo para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mais reforços podem pintar no estádio Brinco de Ouro da Princesa? Sim, porque a janela é longa e o Pastana segue trabalhando. A principal dificuldade, Fábio, que eu acho que o Ryuta vai encontrar é a adaptação, né? A comunicação hoje no futebol, cara. Ele é muito importante. Eu tenho minhas dúvidas aí do quanto que o Ryuta vai conseguir jogar a Série C, viu? Até por nomes mais consagrados, né? Quando, por exemplo, um técnico brasileiro vai dirigir um time no Oriente Médio, alguma coisa, no próprio Japão também, a gente sempre fica na dúvida, né? Sem ter um intérprete do lado, acaba não repassando justamente como as palavras são ditas pelo treinador também. Dentro de campo é impossível ter um intérprete, né? Então, intérprete, então por isso é mais complicado a comunicação com os jogadores. É verdade que no futebol acaba se falando uma língua só, mas durante a partida ali fica complicado para o jogador, que tem que mostrar potencial também numa outra cultura, num outro mundo também, né? O Japão é totalmente diferente do Brasil, e acaba atrapalhando isso. Tem que ser um muito bom jogador, mostrar em campo para poder ser esse jogador esperado pela diretoria do Bugrina. E tem outra, né? Eu ainda não vi pessoalmente o Takahashi, mas no vídeo. Ele é baixinho e ele é pequenininho. Vai jogar uma Série C, ele pega um volante. Esses volante que a gente sabe. Mas aí vai depender muito da... Eu acho que ele sabe, por exemplo, o que é jogo de ombro aqui, ó. Mas ombro aí com vai ombro aqui depender não é da qualidade técnica, né? Mas aí ele vai... Os baixinhos que se destacaram... Não, sim, mas ele precisa entender, por exemplo, lá no Japão, se ele toma uma ombrada dessa no ombro, uma disputa por bola, é falta. Aqui não, aqui o jogo é mais intenso fisicamente. Eu acho que essa é a nomenclatura correta. E quando o Fábio Scheib disse do intérprete, imediatamente veio na minha memória Allan Kardec fazendo uma preleção no vestiário lá na China.
e aí ele fala um palavrão e fala pro intérprete. Traduz aí. Manda! Pode falar o que significa. Esse meme ficou maravilhoso, né? Allan Kardec. E aí, Carlão de Freitas, Guarani? Vem para o menino. O japonês ainda é período de testes, né? É claro que é um futebol em que se baseia pela velocidade e de repente isso pode ser uma qualidade que o técnico Maurício Souza poderá aproveitar, mas ainda prefiro esperar um pouquinho, né? E o Pablo Baianinho vem naquela situação de aposta, né? Mesmo sendo um jogador do Vitória, que é um clube tradicional, não é um clube com uma torcida gigante, mas é um jogador que tem aí talvez a grande oportunidade da vida dele, mas é bom a gente ter um pouco mais de cuidado, né? Ontem nós falávamos, né? O Guarani se baseando muito na garotada, né? Em testes, e a Ponte mais nos tiozões, né? O André Galassi tá ouvindo o CBN Esportes? Grande André Galassi. Aqui do grupo. E ele falou que o Palmeiras chegou a ter um japonês em 2019 na Copinha. Ele disse que tinha um tradutor só pra ele no banco para gritar em japonês as instruções do técnico. É o Daiju Sasaki. Eu não lembrava desse tradutor e desse jogador japonês do Palmeiras, mas é mais um exemplo, né? Do perfeito. que o Guarani pode... E o Ryota vai ter esse tradutor, não em japonês, né? Ele traduz para inglês. Ele fala inglês. Perfeito. Então vamos continuar agora falando da Ponte. Alguma novidade na Macaca? A Ponte, ela estreia hoje no Campeonato Brasileiro Série B Sub-20 contra o Ituano no estádio Moisés Lucarelli. Só me preocupa um pouco, né, esses jogos de base no Majestoso, pensando na questão do gramado para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, mas isso não é um problema que eu tenho que enfrentar, e sim apenas alertar. A Ponte tinha uma negociação, o Júlio, inclusive é manchete no GE, com o Kevin, jogador do Paysandu. Ele é lateral esquerdo, porém o jogador ele sofreu um problema, né, uma lesão no joelho, e como o clube de origem, o Paysandu, não pode rescindir o contrato com ele machucado, para acertar com a Ponte Preta, a negociação ela não vai lograr êxito. A Ponte segue no mercado também em busca de atletas. Por enquanto, são 4 jogadores contratados para a disputa da Série C e a expectativa de mais jogadores até o início da competição, que está programada para acontecer no dia 12, 13 ou 14 de julho. Em breve, a CBF deve definir aí a tabela com detalhes, horários e datas das primeiras rodadas da Série C. Eu acho que a ideia de ter um lateral é porque o Arthur ou o Danilo Barcelos, um deve ser fixado como zagueiro, né? Acho que o Danilo, né? Provavelmente né? O Arthur ainda tá mais inteiro, né? Tá jogando João Gabriel, tá, né? Com mais força, João Gabriel, que é um lateral direito de origem. Eu acho que o Danilão já pode ser considerado um zagueiro, e o Arthur é um cara que ele é regular, não se machuca muito, mas em relação, ele não tem uma reserva, né? Tanto é que o João Gabriel atuou improvisado em algumas partidas do Paulistão. Maravilha. Bom, rapidamente aqui as últimas mensagens pelo nosso WhatsApp. Aqui a galera ainda muito revoltada com seleção brasileira. Júlio, tinha um lateral esquerdo na Ponte que chegou no passado, não jogou um jogo? Guilherme Nicolodi, né? Não, tem outro. Nicolodi era da base, né? Não, ele foi contratado? Uma aposta, né? Não, mas tinha outro também. Eu vou pesquisar aqui enquanto você lê. Bom dia, parece que o Guarani tá trazendo outro jogador de fora do Brasil. Boa tentativa, Rogério. Parabéns aí pela mentalidade de 10 anos. O Teodoro, melhor ficar de fora da Copa. Quem sabe assim, no fundo do poço, se cria vergonha na cara. Pois é, né? O Brasil precisa dar uma sacudida de fato, né? Bom dia, JN, Lupe, Carlão, tamo junto, Charonal. Obrigado ao Romário por provocar e obrigado ao Messi por não estar jogando mais. Se isso fosse pra Copa, não ia compensar. Cristiano Salvione é quem manda aqui a mensagem pelo nosso WhatsApp. É o Thomas Luciano, mas ele é... Tomás Luciano foi pro Amazonas, lateral, hein? É lateral direito, Acho que ele chegou a jogar 1 ou 2 jogos. No Amazonas, ele foi embora já. Ex-Grêmio, inclusive. Ô, Júlio. Rapidinho, Fábio, 10 segundos. O não ouvinte deu exemplo aí do Brasil ficar fora da Copa. A gente tem exemplo também como a Itália, né? Ficou fora das últimas 2 Copas e continua dando vexame também. É tetracampeã mundial. A Itália não parece que não rendeu muita história, não conseguiu aproveitar essas 2 Copas ausente aí para aprender alguma coisa, né? Pois é, triste fim também do futebol italiano, hein? Sensacional. Daqui a pouco tem Arena, 4 horas, a gente volta amanhã às 11 horas com o CBN Esportes. Até lá, debatendo mais sobre a seleção brasileira. CBN Esportes Campinas.